Achados e Perdidos, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Pensando em John D. MacDonald. É mergulhando no abismo que recuperamos os tesouros da vida. Joseph Campbell. Essa merda não quer dizer merda nenhuma. Jimmy Gould. Descrição de capa. No topo, o nome do autor Stephen King está em letras maiúsculas, na cor preta, com grande destaque. O título Achados e Perdidos aparece logo abaixo, em vermelho, também em letras maiúsculas. A imagem principal consiste em um livro aberto, com páginas manchadas de sangue, de onde escorrem gotas que se espalham pela capa branca. Parte 1. Tesouro enterrado. 1978. Acorde, gênio. Holstein não queria acordar. O sonho estava bom demais. Mostrava sua esposa meses antes de se tornar sua primeira esposa, com 17 anos e perfeita dos pés à cabeça. Nua e cintilando, os dois nus. Ele, com 19 anos, tinha graxa debaixo das unhas, mas ela não ligava. Ao menos não na época, porque a cabeça dele estava cheia de sonhos, e era com isso que ela se importava. Ela acreditava nos sonhos mais do que ele, e estava certa em acreditar. Naquele sonho, ela estava rindo e esticando a mão para a parte dele que era mais fácil de pegar. Ele tentou se aprofundar no sonho, mas alguém começou a sacudir seu ombro, e o sonho estourou como uma bolha de sabão. Ele não tinha mais 19 anos, nem morava num apartamento de 2 cômodos em Nova Jersey. Estava 6 meses do 80º aniversário e morava em uma fazenda em New Hampshire, na qual seu testamento especificava que devia ser enterrado. Havia homens no quarto dele. Usavam máscaras de esqui, uma vermelha, uma azul e um amarelo canário. Ele notou isso e tentou acreditar que era apenas mais um sonho, que o que antes era agradável havia se transformado em pesadelo, como acontecia às vezes. Mas a pessoa soltou seu braço, segurou seu ombro e o jogou no chão. Ele bateu a cabeça e deu um grito. — Pare com isso, disse o homem de máscara amarela. — Quer que ele desmaie? Olha só. O de máscara vermelha apontou. O velhote está duro. Devia estar tendo um sonho e tanto. Máscara azul, o responsável por sacudi-lo, disse. É só vontade de mijar. Nessa idade, nada mais faz levantar. Meu avô, cala a boca, disse Máscara amarela. Ninguém liga para o seu avô. Apesar de atordoado e ainda envolto em um leve véu de sono, Holstein sabia que estava encrencado. 2 palavras surgiram em sua mente. Invasão domiciliar. Ele olhou para o trio que se materializava em seu quarto, com a cabeça velha doendo. Ele ficara com um hematoma enorme na lateral direita, graças aos anticoagulantes que tomava, e o coração com as paredes perigosamente finas batendo no lado esquerdo do peito. Os homens ficaram de pé junto a ele, os 3 usando luvas, jaqueta e xadrez e balaclavas horríveis. Invasores de domicílio, e ali estava ele, a 8 quilômetros da cidade. Holstein organizou os pensamentos da melhor forma possível, afastou o sono e disse para si mesmo que havia pelo menos uma coisa boa naquela situação. Se eles não queriam que visse seus rostos, era porque pretendiam deixá-lo vivo. Talvez. Cavalheiros, disse ele. O senhor amarelo riu e fez sinal de positivo para ele. Bom começo, gênio. Holstein assentiu, como se tivesse recebido um elogio. Olhou para o relógio na mesa de cabeceira, viu que eram 2h15 da manhã e encarou novamente o senhor amarelo, que talvez fosse o líder. Tenho pouco dinheiro, mas podem ficar à vontade. Só peço que vão embora sem me machucar. O vento soprou e empurrou as folhas secas de outono pela lateral oeste da casa. Holstein estava ciente do aquecedor ligado pela primeira vez no ano. O verão não tinha sido ontem. De acordo com nossas fontes, você tem bem mais do que um pouco, disse o senhor vermelho. Shhh! O senhor amarelo ofereceu a mão para Holstein. Levanta, gênio. Holstein aceitou a mão, se levantou lentamente e se sentou na cama. Ele respirava com dificuldade, mas estava bem ciente. A autopercepção fora uma maldição e uma bênção durante toda a sua vida, da imagem que devia oferecer. Um velho com pijama azul frouxo, o cabelo se restringindo a tufos acima das orelhas.
Isso foi o que sobrou do escritor, que no ano em que JFK se tornou presidente, apareceu na capa da revista Time. John Rothstein, o gênio recluso dos Estados Unidos. Acorde, gênio. Recupere o fôlego, disse o senhor Amarelo. Ele pareceu solícito, mas Rothstein não lhe deu confiança. Depois, vamos para a sala, onde as pessoas normais conversam. Demore o tempo que precisar. Fique calmo. Rothstein respirou lenta e profundamente, e seu coração se acalmou um pouco. Ele tentou pensar em Peggy, com seus pequenos, mas perfeitos, as pernas longas e macias. Mas o sonho estava tão distante quanto a própria Peggy, agora uma velha que morava em Paris, com o dinheiro dele. Pelo menos Yolanda, seu segundo esforço em prol da alegria marital, estava morta, o que botara um fim à pensão. Máscara Vermelha saiu do quarto e Rothstein ouviu barulhos vindos do escritório. Alguma coisa caiu. Gavetas foram abertas e fechadas. Está melhor? Perguntou o senhor Amarelo. E quando Rothstein assentiu, então venha. Rothstein se deixou levar para a pequena sala de estar, acompanhado pelo senhor Azul à esquerda e o senhor Amarelo à direita. No escritório, a busca prosseguia. Em pouco tempo, o senhor Vermelho abriria o armário, afastaria os 2 casacos e 3 suéteres e deixaria o cofre à mostra. Era inevitável. Tudo bem, desde que deixem os cadernos. E por que eles os levariam? Bandidos assim só estão interessados em dinheiro. Não devem nem ler nada mais complicado do que a seção de cartas de revistas masculinas. Mas ele não tinha certeza quanto o homem da máscara amarela. Ele parecia estudado. Todas as lâmpadas da sala estavam acesas e as persianas não estavam fechadas. Vizinhos acordados talvez se perguntassem o que estava acontecendo na casa daquele velho escritor, se ele tivesse vizinhos. Os mais próximos ficavam a 3 quilômetros de distância, na estrada principal. Ele não tinha amigos nem recebia visitas. Qualquer vendedor ocasional era expulso na mesma hora. Rothstein era um sujeito velho e peculiar. O escritor aposentado, o ermitão, pagava seus impostos e era deixado em paz. Azul e Amarelo levaram até a poltrona virada para a TV que mal assistia. E como ele não se sentou imediatamente, o senhor Azul o empurrou para baixo. Calma, disse Amarelo com rispidez, e Azul deu um passo para trás, resmungando. O senhor Amarelo era o líder. O senhor Amarelo era o manda-chuva. Ele se inclinou na direção de Rothstein, as mãos apoiadas nos joelhos da calça de veludo. Quer uma dose de alguma coisa para se acalmar? Se você está falando de álcool, parei 20 anos atrás, ordens médicas. Que bom. Vai às reuniões? Eu não era alcoólatra, disse Rothstein com irritação. Era loucura ficar irritada em uma situação daquelas, ou não? Quem saberia como agir depois de ser arrancado da cama no meio da noite por homens usando máscaras de esqui coloridas? Ele se perguntou como escreveria uma cena daquelas e não teve ideia. Ele não escrevia sobre situações assim. As pessoas acham que todo escritor homem branco do século XX só pode ser alcoólatra. Tudo bem, disse o senhor Amarelo. Era como se ele estivesse acalmando uma criança rabugenta. Quer água? Não, obrigado. O que quero é que vocês 3 vão embora. Então vou ser bem sincero. Ele se perguntou se o senhor Amarelo sabia a regra mais básica do discurso humano. Sempre que alguém dizia que ia ser sincero, na maioria dos casos a pessoa estava se preparando para mentir mais rápido do que um cavalo a galope. Minha carteira está na cômoda do quarto. Tem pouco mais de $80 nela. Tem um bule de cerâmica em cima da lareira. Ele apontou. O senhor Azul se virou para olhar, mas o senhor Amarelo não. O senhor Amarelo continuou observando Rothstein, e os olhos por trás da máscara pareciam estar se divertindo. Não está dando certo, pensou Rothstein, mas ele persistiu. Agora que estava acordado, estava puto da vida, além de com medo, embora soubesse que era melhor não demonstrar nada disso. É onde guardo o dinheiro da faxineira. 50 ou $60. É tudo que tem na casa. Pegue e vão embora. Mentiroso de merda, disse o senhor Azul. Você tem bem mais do que isso, cara. Nós sabemos, pode acreditar. E como se eles estivessem em uma peça e aquela fala fosse a deixa, o senhor Vermelho gritou do escritório. Bingo! Achei um cofre.
E dos grandes. Rothstein sabia que o homem de vermelho o encontraria, mas seu coração despencou mesmo assim. Era burrice guardar dinheiro vivo. Não havia nenhum motivo para isso além de ele não gostar de cartões de crédito e cheques e ações e transferências. Todos correntes tentadoras que prendiam as pessoas à máquina sufocante e destruidora do débito e crédito dos Estados Unidos. Mas o dinheiro talvez fosse sua salvação. O dinheiro podia ser substituído. Os cadernos, mais de 150, não. Agora, a combinação, disse o senhor Azul. Ele estalou os dedos enluvados. Fale logo. Rothstein estava quase com raiva suficiente para recusar. De acordo com Yolanda, a raiva fora seu estado natural durante toda a vida. Devia sentir raiva desde o berço, dizia ela, mas também estava cansado e com medo. Se negasse, eles arrancariam a combinação por meio de violência. Talvez até tivesse outro ataque cardíaco, e era quase certo que mais um acabaria com ele. Se eu der a combinação do cofre, vocês pegam o dinheiro e vão embora? Senhor Rothstein, disse o senhor Amarelo com uma gentileza que pareceu genuína e, portanto, grotesca. Você não está em posição de barganhar. Fred, vá buscar as bolsas. Rothstein sentiu um sopro de ar frio quando o senhor Azul, também conhecido como Fred, saiu pela porta da cozinha. O senhor Amarelo, enquanto isso, voltou a sorrir. Rothstein já detestava aquele sorriso, aqueles lábios vermelhos. Vamos lá, gênio. Entregue a combinação. Quanto mais cedo fizer isso, mais rápido tudo vai terminar. Rothstein suspirou e recitou a combinação do cofre no armário do escritório. 31 para a direita com 2 voltas. 3 para a esquerda com 2 voltas. 18 para a esquerda com 1 volta. 99 para a direita com 1 volta e de volta ao zero. Por trás da máscara, os lábios vermelhos se esticaram mais, agora mostrando os dentes. Eu podia ter adivinhado. É sua data de nascimento. Enquanto Amarelo repetia a combinação para o homem no armário, Rothstein fazia algumas deduções desagradáveis. O senhor Azul e o senhor Vermelho estavam ali pelo dinheiro, e o senhor Amarelo talvez pegasse uma parte, mas não acreditava que dinheiro fosse o objetivo principal do homem que insistia em chamá-lo de gênio. Como se, para comprovar isso, o senhor Azul reapareceu, acompanhado de outro sopro de ar frio vindo de fora. Segurava 4 bolsas vazias, 2 em cada ombro. Olhe, disse Rothstein para o senhor Amarelo, chamando a atenção do homem e sustentando o olhar dele. Não faça isso. Não há nada no cofre que valha ser levado além do dinheiro. O resto é só um monte de rabiscos aleatórios, mas que são importantes para mim. No escritório, o senhor Vermelho gritou. Jesus, Murray! Nos demos bem. Caramba, tem um monte de dinheiro. Ainda nos envelopes do banco. Dezenas de envelopes. Pelo menos 60. Rothstein poderia ter dito. Talvez até 80. Com $400 cada. De Arnold Abel, meu contador em Nova York. Ginny paga as contas e traz o restante do dinheiro para casa nos envelopes. E eu os guardo no cofre. Mas tenho poucas despesas. Porque Arnold também paga as contas maiores em Nova York. Dou gorjeta para Ginny de tempos em tempos. E para o carteiro no Natal. Mas fora isso, quase não gasto dinheiro. Tem sido assim por anos. E por quê? Arnold nunca pergunta o que eu faço com o dinheiro. Talvez ache que tenho um acordo com uma prostituta ou 2. Talvez pense que aposto nos cavalos em Rockingham. E o mais engraçado, ele poderia ter dito para o senhor Amarelo, também conhecido como Murray, é que eu nunca me questionei. Tanto quanto não me perguntei porque vou enchendo caderno atrás de caderno. Algumas coisas apenas são como são. Ele poderia ter dito essas coisas, mas ficou em silêncio. Não porque o senhor Amarelo não fosse compreender, mas porque aquele sorriso sabichão de lábios vermelhos dizia que talvez compreendesse e que não se importaria. O que mais tem aí? Gritou o senhor Amarelo. Os olhos ainda estavam grudados nos de Rothstein. Caixas? Caixas de manuscritos? Do tamanho que falei? Caixas não, cadernos, relatou o senhor Vermelho. A porra do cofre está cheia de cadernos. O senhor Amarelo sorriu, ainda olhando nos olhos de Rothstein. Escritos à mão? É assim que você trabalha, gênio? Por favor, pediu Rothstein. Deixe os cadernos.
O material não foi feito para ser visto. Não tem nada pronto. E nunca vai ter, é o que eu acho. Você não passa de um acumulador. O brilho nos olhos dele, o que Rothstein pensava ser um brilho irlandês, tinha sumido. E você nem precisa publicar mais nada, não é? Não há nenhum imperativo financeiro. Você tem os royalties de O Corredor. E de O Corredor procura a ação. E de O Corredor reduz a marcha. A famosa trilogia de Jimmy Gold. Nunca fora de catálogo. É trabalhada nas faculdades de toda a nossa grande nação. Graças a uma conspiração de professores de literatura que acham que existe Deus no céu e vocês, Saul Bellow, na terra. Você tem um público cativo de compradores universitários. Está tudo perfeito para você, não está? Por que correr o risco ao publicar uma coisa que pode manchar sua reputação brilhante? Você pode se esconder aqui e fingir que o resto do mundo não existe. O senhor amarelo balançou a cabeça. Meu amigo, você dá um novo significado a ser exigente. O senhor azul ainda estava parado na porta. O que você quer que eu faça, Maury? Vá ajudar Curtis. Coloque tudo nas bolsas. Se não houver espaço nas bolsas para todos os cadernos, olhe em volta. Até um bicho do mato que nem ele deve ter pelo menos uma mala. E não perca tempo contando o dinheiro. Quero sair logo daqui. Tudo bem. O senhor azul, Fred, saiu. Não faça isso, pediu Rothstein, e ficou perplexo com o tremor na própria voz. Às vezes, ele esquecia a idade que tinha, mas não naquela noite. O homem que se chamava Maury se inclinou na direção dele, os olhos cinza esverdeados espreitando pelos buracos na máscara amarela. Quero saber uma coisa. Se você for sincero, talvez a gente deixe os cadernos. Você vai ser sincero comigo, gênio? Vou tentar, disse Rothstein. Eu nunca me chamei disso. Foi a revista Time que me chamou de gênio. Mas aposto que você nunca protestou. Rothstein não disse nada. Filho da puta, estava pensando. Filho da puta espertinho. Você não vai deixar nada, não é? Não importa o que eu diga. O que quero saber é, por que você não deixou Jimmy Gold em paz? Por que esfregou a cara dele na lama daquele jeito? A pergunta foi tão inesperada que, a princípio, Rothstein não fez ideia do que Maury estava falando, apesar de Jimmy Gold ser seu personagem mais famoso, pelo qual ele seria lembrado, supondo que fosse lembrado por alguma coisa. A mesma história da matéria de capa da Time que se referia a Rothstein como gênio e chamava Jimmy Gold de ícone americano de desespero em uma terra de fartura. Pura bosta, mas fez seus livros serem vendidos. Se você quer dizer que eu devia ter parado em O Corredor, você não está sozinho. Mas quase. Ele poderia ter acrescentado. O Corredor Procuração solidificou sua reputação como escritor americano de peso. E O Corredor Reduz a Marcha foi o ponto alto de sua carreira. Elogiado aos montes, permaneceu na lista de mais vendidos do The New York Times por 62 semanas. Ganhou também o National Book Award, mas ele nem apareceu à cerimônia. A Ilíada dos Estados Unidos pós-guerra, dissera a citação, se referindo não só ao último, mas à trilogia como um todo. Não estou dizendo que você devia ter parado em O Corredor, disse Maury. O Corredor Procuração é tão bom quanto o primeiro livro, talvez até melhor. Eles eram verdadeiros. Foi aquele último. Caramba, que grande bosta. Propaganda? Falando sério, propaganda? O senhor amarelo fez algo que deu um nó na garganta de Rothstein e transformou seu estômago em chumbo. Lentamente, de forma quase contemplativa, ele tirou a balaclava amarela, revelando um jovem com a aparência clássica de um irlandês de Boston. Cabelo ruivo, olhos esverdeados, pele branca leitosa que sempre ficaria queimada, nunca bronzeada. E os lábios vermelhos esquisitos. Casa no subúrbio? Ford Sedan na garagem? Mulher e 2 filhinhos? Todo mundo se vende. Era isso que você estava tentando dizer? Todo mundo toma o veneno? Nos cadernos. Havia mais 2 livros de Jimmy Gold nos cadernos. Era isso que ele queria dizer. E os 2 fechavam a história. No primeiro, Jimmy enxergava o vazio da vida no subúrbio e abandonava a família, o emprego e a casa confortável em Connecticut. Ele ia embora a pé, só com a mochila e as roupas do corpo. Tornava-se uma versão mais velha do garoto que largara a escola, rejeitara a família materialista e decidira entrar para o exército depois de um fim de semana regado à bebida em Nova York.
O que tem nos cadernos? Perguntou Maury. Vamos lá, gênio, fale. Me conte por que você derrubou e pisou na cabeça do Jimmy. Em O Corredor Vai para o Oeste, ele volta a ser ele mesmo. Otis teve vontade de dizer. A ser seu eu essencial. Só que agora o senhor amarelo tinha mostrado seu rosto. E estava tirando a pistola do bolso direito da jaqueta xadrez. Ele parecia pesaroso. Você criou um dos personagens mais importantes da literatura americana. Depois o destruiu, disse Maury. Um homem capaz de fazer isso não merece viver. A raiva surgiu como uma doce surpresa. Se você acha isso, disse John Rothstein, não entendeu uma palavra do que escrevi. Maury apontou a pistola. O cano parecia um olho negro. Rothstein apontou um dedo torto de artrite para Maury como se fosse sua própria arma e sentiu satisfação quando viu o homem piscar e se remexer, desconfortável. Não me venha com sua crítica literária, imbecil. Eu já encarei uma tonelada delas antes mesmo de você nascer. Quantos anos você tem, afinal? 22? 23? O que sabe da vida? O que sabe de literatura? O bastante para saber que nem todo mundo vende. O Tisten ficou estupefado de ver lágrimas nos olhos irlandeses. Não me venha me dar um sermão sobre a vida. Não depois de ter passado os últimos 20 anos escondido do mundo como um rato. Aquela velha crítica, como você ousa abandonar a fama, transformou a raiva de Rothstein em fúria. O tipo de fúria que destruía coisas de vidro e quebrava a mobília. O tipo que Peggy e Holanda teriam reconhecido. E ele ficou feliz. Era melhor morrer em fúria do que se acovardando e suplicando. Como você vai transformar meu trabalho em dinheiro? Já pensou nisso? Suponho que sim. Suponho que você saiba que daria no mesmo tentar vender um caderno roubado de Hemingway ou um quadro de Picasso. Mas seus amigos não são tão estudados quanto você, não é? Vejo pelo jeito que falam. Eles sabem o que você sabe? Tenho certeza que não. Mas você fez promessas falsas a eles. Inventou uma pizza imaginária enorme e disse que cada um podia ficar com uma fatia. Acho que você é capaz disso. Acho que você tem um mar de palavras à disposição. Mas acredito que esse mar seja raso. Cala a boca. Você parece a minha mãe. Você não passa de um ladrãozinho como meu amigo. E que burrice é roubar o que nunca vai poder vender. Cala a boca, gênio. Estou avisando. Otistem pensou. E se ele puxar o gatilho? Seria o fim dos comprimidos. O fim dos arrependimentos e dos montes de relacionamentos desfeitos que ficaram pelo caminho como carros quebrados. O fim da escrita obsessiva, de acumular caderno atrás de caderno como pilhas de cocô de coelho espalhados por uma trilha de bosque. Uma bala na cabeça não devia ser tão ruim. Melhor do que câncer ou Alzheimer. O grande horror de qualquer um que passou a vida usando o cérebro como ganha-pão. Claro que haveria manchetes. E já tivera muitas antes mesmo da porcaria da história da Time. Mas se ele puxar o gatilho, eu não vou ter que lê-las. Você é burro. De repente, ele estava em um tipo de êxtase. Se acha mais inteligente do que aqueles dois, mas não é. Pelo menos, eles entendem que dinheiro pode ser gasto. Ele se inclinou para a frente e olhou para o rosto pálido e cheio de sardas. Quer saber, garoto? São caras como você que fazem a má fama dos leitores. Último aviso, disse Maury. Foda-se o seu aviso. E foda-se a sua mãe. Ou você atira em mim, ou sai da minha casa. Maurice Bellamy atirou nele. 2009. A primeira discussão sobre dinheiro no lar dos Saubers, ao menos a primeira de que os filhos tiveram conhecimento, aconteceu em uma noite de abril. Não foi uma discussão grande, mas até a pior das tempestades começa com uma brisa leve. Peter e Tina Saubers estavam na sala. Ele fazendo o dever de casa e ela vendo o DVD do Bob Esponja. Era um que ela já tinha visto muitas vezes, mas parecia nunca se cansar. E isso era bom, porque atualmente não havia acesso ao Cartoon Network no lado dos Saubers. Tom Saubers havia cancelado o serviço de TV a cabo 2 meses antes. Tom e Linda Saubers estavam na cozinha, onde Tom fechava a velha mochila depois de enchê-la com barrinhas de cereal, uma vasilha cheia de legumes cortados, 2 garrafas de água e uma lata de Coca-Cola. Você está louco, disse Linda. Eu sempre soube que você era competitivo,
mas isso já é exagero. Se quiser botar o alarme para as 5 da manhã, tudo bem. Você pode buscar o Todd, está no City Center às 6 e vai ser o primeiro da fila. Quem me dera, respondeu Tom. Todd disse que teve uma feira de empregos dessa em Brook Park mês passado e que as pessoas começaram a formar fila na véspera. Na véspera, Lynn. Todd diz muitas coisas. E você sempre escuta. Lembra quando Todd disse que Pete e Tina iam adorar aquele troço de Monster Truck Jam? Isso não é um Monster Truck Jam, nem um show num parque, nem um show de fogos de artifício. São nossas vidas. Peter ergueu o rosto do dever de casa e olhou rapidamente nos olhos da irmã. O dar de ombros de Tina foi eloquente. Coisa de pai e mãe. Ele voltou para os exercícios de álgebra. Mais 4 problemas e ele poderia ir para a casa de Howie. Queria ver se Howie tinha alguma HQ nova. Peter não tinha nenhuma para trocar. Sua mesada tivera o mesmo fim da TV a cabo. Na cozinha, Tom começou a andar de um lado para o outro. Linda se aproximou e segurou o braço dele com delicadeza. Sei que são nossas vidas. Ela falou baixinho, em parte para as crianças não ouvirem e ficarem nervosas. Ela sabia que Peter já estava, mas também para acalmar os ânimos. Ela sabia como Tom se sentia e era solidária. Ter medo era ruim. Se sentia humilhado por não poder mais desempenhar o que ele via como sua responsabilidade principal, a de sustentar a família, era pior. E humilhação nem era a palavra certa. O que ele sentia era vergonha. Durante os 10 anos em que ficou na imobiliária Lakefront, ele foi um dos melhores agentes. E muitas vezes sua foto sorridente ficou estampada na vitrine do escritório. O dinheiro que ele levava para casa dando aulas para o 3º ano era só a cobertura do bolo. E então, no outono de 2008, a economia entrou em colapso e os Saubers se tornaram uma família de renda única. A situação era tal que Tom fora demitido e não seria chamado de volta quando as coisas melhorassem. A imobiliária Lakefront era agora uma loja vazia com pichações na parede e uma placa de vende-se ou aluga-se na frente. Os irmãos Reardon, que herdaram o negócio do pai e o pai do pai dele, tinham investido muito em ações e perderam quase tudo na crise. Não era muito consolo para Linda que o melhor amigo de Tom, Todd Payne, estivesse no mesmo barco. Ela achava Todd um idiota. Você viu a previsão do tempo? Eu vi. Vai estar frio. Vai ter névoa vinda logo pela manhã. Talvez até um pouco de geada. Geada, Tom. Que bom. Espero que tenha mesmo. Vai diminuir os números e aumentar nossas chances. Ele segurou os antebraços dela suavemente. Não sacudiu nem gritou. Isso veio depois. Eu tenho que conseguir alguma coisa, Lynn. E a feira de empregos é a minha melhor chance esta primavera. Ando gastando sola de sapato, eu sei, e não tem nada. Nadinha. Ah, alguns empregos no porto e nas construções do shopping perto do aeroporto. Mas você me vê fazendo esse tipo de trabalho? Estou 15 quilos acima do peso e 20 anos fora de forma. Pode ser que eu consiga alguma coisa no centro no verão, talvez como vendedor, se as coisas melhorarem um pouco. Mas pagaria mal e provavelmente seria temporário. Por isso, Todd e eu vamos à meia-noite e vamos ficar na fila até as portas se abrirem amanhã de manhã. E prometo que vou voltar com um emprego que pague dinheiro de verdade. E provavelmente algum vírus que todos nós vamos pegar. Aí podemos tirar dinheiro da cota de alimentos para pagar a conta do médico. Foi nessa hora que ele ficou irritado. Eu queria um pouco mais de apoio. Tom, pelo amor de Deus, estou tentando, talvez até um incentivo. Legal você mostrar a iniciativa, Tom. Estamos felizes de você estar se esforçando pela família, Tom. Esse tipo de coisa, se não for pedir demais. Só estou dizendo. Mas a porta da cozinha se abriu e se fechou antes que ela pudesse terminar. Ele foi para o quintal fumar um cigarro. Quando Peter ergueu o olhar dessa vez, viu inquietação e preocupação no rosto de Tina. Ela só tinha 8 anos, afinal. Peter sorriu e deu uma piscadela. Tina retribuiu com um sorriso hesitante e voltou para os acontecimentos num reino submarino chamado Fenda do Biquíni, onde pais não perdiam o emprego nem levantavam a voz e crianças não perdiam as mesadas. A não ser que não se comportassem, claro. Antes de sair naquela noite, Tom pôs a filha na cama e lhe deu um beijo de boa noite. Deu um também na senhora Beasley, a boneca favorita de Tina. Para dar sorte, ele disse. Papai, vai ficar tudo bem? Pode apostar, gatinha.
respondeu ele. Ela se lembrava disso, da confiança na voz dele. Tudo vai ficar ótimo. Agora durma. Ele saiu andando normalmente. Ela também se lembrava disso, porque nunca mais o viu andar assim. No cume do caminho íngreme que levava da Marlborough Street até o estacionamento do City Center, Tom disse: Opa, espere, pare. Cara, tem um monte de carros atrás de mim, falou Todd. Só vai levar um segundo. Tom pegou o celular e tirou uma foto das pessoas na fila. Já devia haver umas 100, no mínimo. Acima das portas do auditório havia uma faixa que dizia 1000 empregos garantidos e apoiamos o povo da nossa cidade. Prefeito Ralph Kinsler. Atrás do Subaru 2004 enferrujado de Todd Payne, alguém meteu a mão na buzina. Tommy, odeio ser estraga-prazeres na hora que você está eternizando essa ocasião maravilhosa. Mas pode ir. Já tirei a foto. Enquanto Todd entrava no estacionamento, onde as vagas perto do auditório já estavam ocupadas, disse: Mal posso esperar para mostrar a foto para a Linda. Sabe o que ela disse? Que se chegássemos às 6, seríamos os primeiros da fila. Eu falei, cara. O Super Todd não mente. O Super Todd estacionou. Ao desligar o Subaru, o cano de descarga soltou um estouro e um chiado. Quando o sol nascer, vai ter umas 2000 pessoas aqui. Repórteres também, de todos os canais. City at Six, Morning Report, Metro Scan. A gente talvez seja entrevistado. Eu prefiro o emprego. Linda estava certa sobre uma coisa. Estava úmido mesmo. Dava para sentir o cheiro do lago no ar, um leve odor de esgoto. E estava quase frio bastante para Tom ver o próprio hálito. Pedestais com fitas amarelas onde se lia não ultrapasse haviam sido montados, fazendo os candidatos a emprego formarem uma fila cheia de curvas como pregas em um acordeão humano. Tom e Todd ficaram entre os últimos pedestais. Outros entraram atrás deles na mesma hora, a maioria homens. Alguns de jaqueta pesada, outros usando sobretudos de executivo e cortes de cabelo de executivo que estavam começando a perder a forma. Tom achou que a fila chegaria ao final do estacionamento até o nascer do sol, e isso ainda seria 4 horas antes de as portas se abrirem. Uma mulher com um bebê chamou sua atenção. Estava algumas curvas à frente. Tom se perguntou quanto uma pessoa tinha que estar desesperada para levar um bebê para um lugar como aquele em uma noite fria e úmida como aquela. A menina estava em um slim. A mulher conversava com um homem corpulento com um saco de dormir pendurado no ombro. E o bebê estava olhando de um para o outro, como a menor fã de tênis do mundo. Era meio cômico. Quer dar um gole para esquentar, Tommy? Todd tinha tirado uma garrafa de uísque da mochila e a oferecia para ele. Tom quase disse não, lembrando-se do que Linda dissera ao se despedir. Não chega em casa com bafo de bebida, mas pegou a garrafa. Estava frio, e um gole não faria mal. Ele sentiu o uísque descer e aquecer sua garganta e barriga. Enxague a boca antes de ir a qualquer um dos estantes de emprego. Ele lembrou a si mesmo. Homens com bafo de uísque não são contratados para nada. Quando Todd lhe ofereceu outro gole, isso por volta das 2 da manhã, Tom recusou. Mas quando ofereceu novamente às 3, Tom aceitou a garrafa. Ele olhou para a quantidade e calculou que Todd estava se fortificando contra o frio de forma bem liberal. Ah, que se dane, pensou Tom e tomou bem mais que um gole. Dessa vez, ele encheu a boca. Isso aí, disse Todd, a voz um pouquinho arrastada. Siga pelo mau caminho. Candidatos a emprego continuaram chegando. Os carros surgindo no alto da Marlborough Street em meio à névoa cada vez mais densa. A fila passava dos pedestais agora e não fazia mais curvas. Tom pensava entender as dificuldades econômicas que assolavam o país. Ele mesmo não tinha perdido o emprego, um emprego muito bom. Mas conforme os carros continuaram aparecendo e a fila continuou crescendo, ele não conseguia mais ver onde terminava. Ele começou a ter uma nova e assustadora perspectiva. Talvez dificuldade não fosse a palavra certa. Talvez a palavra certa fosse calamidade. À sua direita, no labirinto de pedestais e fitas que levavam às portas do auditório escuro, o bebê começou a chorar. Tom olhou ao redor e viu um homem com um saco de dormir segurando as laterais do slim para que a mulher... Meu Deus, pensou Tom, ela mal parece ter saído da adolescência. Pudesse tirar o bebê.
Que porra é essa? Perguntou Todd, com a voz mais arrastada do que nunca. Um bebê, respondeu Tom. Uma mulher com um bebê. Uma garota com um bebê. Todd olhou. Cacete! Isso que eu chamo de você sabe, falta de responsabilidade. Você está bêbado? Linda não gostava de Todd. Não via o lado bom dele. E no momento, Tom também não sabia se via. Um pouquinho. Vou estar sóbrio quando as portas se abrirem. Eu trouxe umas balinhas de menta. Tom pensou em perguntar a Todd se ele também levara colírio, pois seus olhos estavam ficando bem vermelhos, mas decidiu que não queria entrar naquela discussão. Voltou a atenção para onde estava a mulher e o bebê chorando. Primeiro, achou que eles tinham ido embora. Depois, olhou para baixo e a viu entrando no saco de dormir do homem com o bebê contra o peito. O homem estava segurando a abertura do saco de dormir para ela. O bebê ainda chorava desesperadamente. Não dá para calar a boca dessa criança, gritou um homem. Alguém devia chamar um assistente social, acrescentou uma mulher. Tom pensou em Tina naquela idade, imaginou-a naquela madrugada fria e nevoada e sufocou a vontade de mandar o homem e a mulher calarem a boca. Ou melhor ainda, de oferecer ajuda. Afinal, todos eles estavam naquilo juntos, não estavam? Todo aquele bando de gente ferrada e azarada. O choro diminuiu e então parou. Ela deve estar amamentando, disse Todd. Ele apertou o peito para demonstrar. É. Tommy. O quê? Você sabe que Ellen perdeu o emprego, não sabe? Caramba, não. Eu não sabia. Fingindo não ver o medo no rosto de Todd, nem o brilho de lágrimas nos olhos dele. Possivelmente da bebida ou do frio. Ou talvez não. Disseram que vão chamá-la de volta quando as coisas melhorarem. Mas disseram a mesma coisa para mim. E estou desempregado há quase 6 meses. Já gastei todo o meu seguro. Não tem mais nada. E sabe o que tenho no banco agora? $500. Sabe quanto tempo duram $500 quando um pão no Kruger custa $1? Não muito. Isso mesmo. Eu tenho que conseguir alguma coisa aqui. Preciso. Você vai conseguir. Nós dois vamos. Todd ergueu o queixo para o homem corpulento, que agora parecia estar montando guarda acima do saco de dormir para que ninguém pisasse sem querer na mulher com o bebê lá dentro. Você acha que eles são casados? Tom não tinha pensado no assunto. Parou para refletir. Acho que sim. Então os dois devem estar desempregados. Senão, um deles teria ficado em casa com a criança. Talvez pense que aparecer com o bebê possa melhorar as chances deles, sugeriu Tom. Todd se animou. O apelo à pena não é má ideia. Ele levantou a garrafa. Quer um gole? Ele tomou um gole pequeno e pensou. Se eu não beber, Todd vai. Tom foi despertado do cochilo induzido pelo uísque por um grito exuberante. Vida descoberta em outros planetas. Essa piadinha foi seguida de gargalhadas e aplausos. Ele olhou ao redor e viu que já era dia. A luz do sol estava fraca e enevoada, mas era dia mesmo assim. Atrás das portas que levavam ao auditório, um sujeito de macacão cinza, um sujeito sortudo com emprego, empurrava um balde com esfregão pelo saguão. Que foi? Perguntou Todd. Nada, disse Tom. Só um zelador. Todd espiou na direção da Marlborough Street. Caramba, e eles continuam chegando. É, respondeu Tom, pensando. E se eu tivesse ouvido Linda, estaríamos no fim de uma fila que vai quase até Cleveland. Foi um bom pensamento. Um pouco de vingança era sempre bom, mas ele desejava ter dito não para a bebida de Todd. Sua boca estava com gosto de caixa de areia de gato. Não que ele já tivesse comido aquilo, mas... Alguém algumas curvas depois na fila, não muito longe do saco de dormir, perguntou. É um Mercedes? Parece um Mercedes. Tom viu uma silhueta comprida no alto do caminho que descia pela Marlborough Street, com os faróis de neblina amarelos acesos. Não estava se movendo. O que ele pensa que está fazendo? Perguntou Todd. O motorista do carro de trás devia ter se perguntado a mesma coisa, porque afundou a mão na buzina em um toque longo e irritado que fez as pessoas se remexerem, resmungarem e olharem em volta. Por um momento, o carro com os faróis de neblina amarelos ficou onde estava. Em seguida, disparou. Não para a esquerda,
na direção do estacionamento lotado, mas diretamente para as pessoas presas no labirinto de pedestais e fitas. Ei! Gritou alguém. A multidão oscilou para trás em um movimento de maré. Tom foi empurrado em cima de Todd, que caiu de bunda no chão. Ele lutou para manter o equilíbrio, quase conseguiu, mas o homem na frente dele, gritando não, berrando, enfiou a bunda na virilha de Tom e um cotovelo em seu peito. Tom caiu em cima do amigo. Ouviu a garrafa de uísque se quebrar entre os dois e sentiu o odor pungente do restante da bebida se espalhando pelo chão. Que ótimo! Agora vou ficar com cheiro de baia em noite de sábado. Ele ficou de pé a tempo de ver o carro. Era mesmo um Mercedes, um grande sedã tão cinza quanto aquela manhã enevoada, se chocar contra a multidão, jogando corpos longe enquanto seguia em frente, desferindo um arco impreciso. Sangue escorria da grade. Uma mulher saiu deslizando pelo capô com os braços esticados e sem os sapatos. Bateu no vidro, tentou segurar um dos limpadores de para-brisa, errou e caiu para o lado. A fita amarela de não ultrapasse se partiu. Um pedestal bateu na lateral do grande sedã, mas isso não diminuiu nem um pouco sua velocidade. Tom viu as rodas da frente passarem por cima do saco de dormir do homem corpulento, que estava agachado de forma protetora sobre ele, com uma das mãos esticadas. Agora estava indo direto para Tom. Todd! Gritou ele. Todd, levanta! Ele procurou as mãos de Todd, encontrou uma e puxou com força. Alguém se chocou nele, e Tom caiu no chão de joelhos. Ouviu o som do motor do carro aceleradíssimo, bem perto agora. Ele tentou engatinhar, mas um pé o acertou na têmpora. Ele viu estrelas. Tom! Todd estava atrás dele agora. Como isso tinha acontecido? Tom, que porra é essa? Um corpo caiu sobre ele, e de repente havia outra coisa em cima dele, um peso enorme que o empurrava para baixo e ameaçava transformá-lo em geleia. Sua bacia se partiu como ossos secos de galinha. O peso sumiu. Uma dor com peso próprio se adiantou para tomar o lugar. Tom tentou levantar a cabeça e conseguiu tirá-la do chão por tempo suficiente para ver os faróis traseiros piscando na névoa. Viu estilhaços cintilantes do vidro da garrafa quebrada. Viu Todd deitado de costas com sangue escorrendo da cabeça e criando uma poça no asfalto. Marcas vermelhas de pneus sumiam na meia-luz da névoa. Ele pensou. Linda estava certa. Eu devia ter ficado em casa. Ele pensou. Vou morrer. E talvez isso seja bom. Porque, ao contrário de Todd Payne, eu não peguei o dinheiro do seguro. Ele pensou, mas acabaria tendo que fazer isso alguma hora. E então, escuridão. Quando Tom Salbers acordou no hospital 48 horas depois, Linda estava sentada ao seu lado. Ela segurava sua mão. Ele perguntou a ela se sobreviveria. Ela sorriu, apertou a mão dele e disse que ele podia apostar sua bundinha nisso. Estou paralítico? Fale a verdade. Não, querido, mas está com muitos ossos quebrados. E o Todd? Ela desviou o olhar e mordeu o lábio. Ele está em coma, mas acham que vai acabar acordando alguma hora. Eles conseguem saber pelas ondas cerebrais, eu acho. Um carro veio. Não consegui sair da frente. Eu sei. Você não foi o único. Foi algum maluco. Ele escapou, ao menos por enquanto. Tom não podia estar menos preocupado com um homem dirigindo o Mercedes-Benz. Não estar paralítico era bom, mas... Quão ruim é minha condição. Nada de mentiras. Seja sincera. Ela o encarou, mas logo desviou o olhar. Mais uma vez, observando os cartões de melhoras na mesa de cabeceira, ela disse: Você... Bem, vai demorar um tempo até conseguir andar de novo. Quanto tempo? Ela levantou a mão dele, que estava bem arranhada, e deu um beijo. Os médicos não sabem. Tom Salbers fechou os olhos e começou a chorar. Linda escutou por um tempo, e quando não conseguiu mais suportar, se inclinou para a frente e começou a apertar o botão do injetor de morfina. Só parou quando a máquina não liberou mais doses. Nesse ponto, ele já estava dormindo. 1978. Morris pegou um cobertor na prateleira mais alta do armário do quarto e o usou para cobrir Rothstein, que jazia caído na poltrona, sem o alto da cabeça. O cérebro que concebera Jimmy Gold, a irmã de Jimmy e Emma,
e os pais egoístas e à beira do alcoolismo, tão parecidos com os de Morris, estava agora secando no papel de parede. Morris não estava exatamente chocado, mas sim impressionado. Ele esperava algum sangue e um buraco entre os olhos. Não essa explosão exagerada de cartilagem e osso. Era sua falta de imaginação, ele achava, o motivo pelo qual conseguia ler os gigantes da literatura moderna americana, ler e apreciar, mas não ser um. Fred Dow saiu do escritório com uma bolsa cheia em cada ombro. Curtis apareceu em seguida, com a cabeça baixa e sem carregar nada. Ele saiu correndo, esbarrou em Fred e disparou para a cozinha. A porta dos fundos bateu na lateral da casa devido ao vento. Em seguida, ouviram barulho de vômito. Ele está passando mal, disse Fred. Ele tinha talento para declarar o óbvio. Você está bem? Perguntou Morris. Estou. Fred saiu pela porta da frente sem olhar para trás, parando apenas para pegar o pé de cabra encostado no banco da varanda. Eles tinham ido preparados para arrombar a casa, mas a porta da frente estava destrancada. A porta da cozinha também. Rothstein colocara toda a sua confiança no cofre Cardal, ao que parecia. Falando em falta de imaginação. Morris foi até o escritório e observou a mesa organizada de Rothstein e a máquina de escrever coberta. Olhou para as fotos nas paredes. As duas ex-esposas estavam lá, rindo, sendo jovens e lindas com roupas e penteados dos anos 1950. Era interessante que Rothstein deixasse aquelas mulheres descartadas em um lugar onde podiam observá-lo enquanto ele escrevia. Mas Morris não tinha tempo para pensar sobre isso, coisa que adoraria. Mas uma investigação dessas era necessária. Ele tinha os cadernos, afinal. Tinha a mente do escritor. Tudo o que ele escrevera desde que parara de publicar, 18 anos antes. Fred pegara as pilhas de envelopes cheios de dinheiro na primeira leva. É claro, dinheiro era do que Fred e Curtis entendiam, mas ainda havia muitos cadernos nas prateleiras do cofre. Eram moleskines, do tipo que Hemingway usava, do tipo com que Morris sonhava quando estava no reformatório, quando também desejava se tornar escritor. Mas, no Centro de Detenção Juvenil Riverview, ele só tinha direito a 5 folhas de papel grosso por semana, longe de ser o bastante para começar a escrever o próximo grande romance americano. Implorar por mais não lhe servira de nada. Na única vez em que oferecera a Elkins, o administrador de suprimentos, um boquete para receber uma dezena de folhas adicionais, Elkins lhe dera um soco na cara. Era quase engraçado, considerando todo o sexo não consensual que fora obrigada a fazer durante sua pena de 9 meses, normalmente de joelhos e, em mais de uma ocasião, com a própria cueca suja enfiada na boca. Ele não considerava a mãe totalmente responsável por esses estupros, mas ela merecia parte da culpa. Anita Bellamy, a famosa professora de história cujo livro sobre Henry Clay Frick fora indicado ao Pulitzer. Tão famosa que achava que sabia tudo sobre literatura americana moderna. Fora uma discussão sobre a trilogia de Jimmy Gold que o fizera sair uma noite, furioso e determinado a ficar bêbado. E foi isso mesmo que ele fez, apesar de ser menor de idade, e sua aparência demonstrar o fato. Bebida não caía bem para Morris. Ele fazia coisas quando bebia que não conseguia lembrar depois, e nunca eram coisas boas. Naquela noite, ele invadira uma propriedade, cometera atos de vandalismo e entrara em uma briga com um segurança que tentara retê-lo até a polícia chegar. Isso foi quase 6 anos antes, mas a lembrança ainda era recente. Foi tudo tão idiota. Roubar um carro, passear pela cidade e abandoná-lo, talvez depois mijar em todo o painel era uma coisa. Não era inteligente, mas com um pouco de sorte, dava para escapar desse tipo de coisa. Mas invadir uma casa em Sugar Heights era muita burrice. Ele não queria nada daquela casa, pelo menos nada que pudesse lembrar. E o que aconteceu quando ele quis alguma coisa? Quando ofereceu a boca por algumas malditas folhas de papel. Um soco na cara. Então ele riu, porque era o que Jimmy Gold teria feito. Pelo menos, antes de Jimmy crescer e se vender pelo que ele chamava de dólar de ouro. E o que aconteceu depois? Ganhou outro soco na cara, ainda mais forte. Foi o ruído abafado do seu nariz quebrando que o fez começar a chorar. Jimmy nunca teria chorado. Morris ainda estava olhando com ganância para os moleskines quando Fred Down voltou com outras 2 sacolas.
Também estava com a maleta de couro surrada. Isso estava na despensa, junto com 1 bilhão de latas de feijão e atum. Vai entender, hein? Cara estranho. Talvez estivesse se preparando para o apocalipse. Vamos lá, Maury. Precisamos ser rápidos. Alguém pode ter ouvido o tiro. Não tem nenhum vizinho. A fazenda mais próxima fica a 3 quilômetros. Relaxe. A cadeia está cheia de gente relaxada. Temos que sair daqui. Morris começou a pegar os cadernos, mas não conseguiu resistir a olhar um, só para ter certeza. Rothstein era um cara estranho, e não era de todo impossível que tivesse enchido o cofre com cadernos em branco, achando que poderia acabar escrevendo alguma coisa neles um dia. Mas não. Aquele, pelo menos, estava preenchido pela caligrafia pequena e caprichada de Rothstein, com todas as páginas escritas, de cima a baixo e de um lado a outro, com as margens finas como linha. Não sabia por que aquilo importava tanto para ele, e por que não conseguia dormir enquanto o vagão vazio do trem noturno o levava pelo esquecimento rural na direção de Kansas City e do campo adormecido além dela, a barriga cheia dos Estados Unidos, descansando sob o edredom prosaico da noite. Mas os pensamentos de Jim insistiam em se voltar para. Fred o cutucou no ombro e não com delicadeza. Tire seu nariz dessa coisa e pegue as bolsas. Um de nós já está vomitando as tripas e praticamente inútil. Morris colocou os cadernos em uma das bolsas e pegou outra pilha sem dizer nada, os pensamentos vibrando com as possibilidades. Esqueceu a desgraça debaixo do cobertor na sala de estar. Esqueceu Kurt Rogers vomitando as tripas nas rosas, ou nas zinhas, ou nas petúnias, ou no quer que crescesse nos fundos da casa. Jimmy Gold, indo para o oeste em um vagão de trem. Rothstein não tinha terminado a história, afinal. Estas estão cheias, disse ele para Fred. Leve lá para fora. Vou colocar o resto na valise. É assim que se chama esse tipo de mala? Acho que é. Ele sabia que era. Vá logo. Estou quase acabando aqui. Fred colocou as alças das bolsas nos ombros, mas ficou ali mais um momento. Tem certeza sobre isso? Porque Rothstein disse... Ele era um acumulador tentando proteger suas posses. Teria dito qualquer coisa. Vá. Fred foi. Morris colocou a última leva de moleskines na valise e saiu do armário. Curtis estava de pé ao lado da mesa de Rothstein. Tinha tirado a balaclava. Todos tinham. O rosto estava pálido como papel e havia círculos escuros de choque ao redor dos olhos. Você não precisava matá-lo. Não devia ter matado. Não estava no plano. Por que você fez isso? Porque ele me fez sentir burro. Porque xingou minha mãe e só eu posso fazer isso. Porque me chamou de garoto. Porque precisava ser punido por transformar Jimmy Gold em um deles. E principalmente porque ninguém com esse tipo de talento tem o direito de escondê-lo do mundo. Só que Curtis não entenderia isso. Porque vai fazer os cadernos valerem mais quando formos vendê-los. Mas isso só aconteceria depois de ele ter lido cada palavra. Só que Curtis não entenderia a necessidade de fazer isso, e nem precisava entender. Nem Fred. Ele tentou parecer paciente e calmo. Agora, temos toda a produção de John Rothstein que vai existir. Isso torna os originais não publicados ainda mais valiosos. Você entende, não é? Curtis coçou uma bochecha pálida. Bem, acho que sim. Além do mais, ele nunca vai poder alegar que os originais são falsos quando eles aparecerem. Rothstein poderia fazer isso só de raiva. Já li muito sobre ele. Curtis, praticamente tudo. E ele era um filho da puta bem raivoso. Bem, Morris se controlou para não dizer. É um assunto extremamente complicado para uma mente fraca como a sua. Apenas estendeu a valise. Pegue. E fique de luvas até estarmos no carro. Você devia ter conversado com a gente, Maury. Somos seus parceiros. Curtis começou a se afastar, mas se virou. Tenho uma pergunta. Qual é? Você sabe se New Hampshire tem pena de morte? Eles pegaram estradas secundárias pelo caminho estreito entre New Hampshire e Vermont. Fred dirigiu o Chevy Biscayne, que era velho e comum. Morris foi no banco do passageiro com o guia aberto no colo, acendendo a luz no teto do carro de tempos em tempo para ter certeza de que eles não tinham saído da rota predeterminada. Ele não precisava lembrar Fred de ficar dentro do limite de velocidade.
Aquele não era o primeiro roubo de Fred Down. Curtis estava no banco de trás e logo eles ouviram o som de seus roncos. Morris o considerava um cara de sorte. Ele parecia ter vomitado todo o horror que sentia. Achou que talvez demorasse um tempo para ter uma boa noite de sono. Ficava vendo a massa cinzenta escorrendo pelo papel de parede. Não foi o assassinato que o incomodou, foi o talento desperdiçado. Uma vida inteira de aperfeiçoamento e formação destruída em menos de um segundo. Todas aquelas histórias, todas aquelas imagens, e o que saiu parecia mingau de aveia. Qual era o sentido? Então você acha mesmo que vamos conseguir vender os caderninhos dele? Perguntou Fred. Ele voltou ao assunto. Por dinheiro de verdade? Acho. E sairmos ilesos disso? Sim, Fred, tenho certeza. Fred Dow ficou tanto tempo em silêncio que Morris achou que o assunto estava encerrado. Mas ele retomou a conversa. 3 palavras, secas e sem emoção. Tenho minhas dúvidas. Mais tarde, novamente encarcerado, não na detenção juvenil dessa vez, Morris pensaria. Foi nessa hora que decidi matá-los. Mas às vezes, à noite, quando não conseguia dormir, com a bunda grudenta e ardendo de uma de várias penetrações no banheiro auxiliadas por sabonete, ele admitiria que não era verdade. Sempre soubera. Eles eram burros e criminosos reincidentes. Mais cedo ou mais tarde, provavelmente mais cedo, um deles seria pego por outra coisa, e haveria a tentação de trocar o que sabiam sobre aquela noite por uma sentença mais leve ou sentença nenhuma. Eu só sabia que eles tinham que sumir, pensaria Morris naquelas noites na cela, quando a barriga cheia dos Estados Unidos estivesse descansando sob o edredom prosaico da noite. Era inevitável. No norte do estado de Nova York, com o amanhecer ainda um pouco longe, mas já começando a despontar no horizonte escuro atrás deles, os 3 viraram para o oeste na Route 92, uma rodovia que seguia mais ou menos paralela à I-90 até Illinois, quando guinava para o sul, para a cidade industrial de Rockford. A estrada ainda estava deserta àquela hora, apesar de ouvirem, e às vezes verem, tráfego pesado de caminhões da interestadual à esquerda. Eles passaram por uma placa dizendo área de descanso 3 quilômetros, e Morris pensou em Macbeth. Se era para ser feito, seria bom fazermo-lo de pronto. Não era uma citação exata, talvez, mas bem próxima. Pare ali, disse ele para Fred. Preciso tirar água do joelho. Deve ter máquinas de salgadinhos e refrigerante também, disse o vomitador no banco de trás. Curtis estava sentado agora, com o cabelo todo bagunçado. Uns biscoitos com creme de amendoim cairiam bem. Morris sabia que teria que deixar para lá se houvesse outros carros na área de descanso. A I-90 tinha absorvido a maior parte do tráfego que seguia por aquela estrada. Mas quando o sol nascesse, haveria bastante tráfego local, seguindo de uma Caipirópolis para a seguinte. Agora, a área de descanso estava deserta, pelo menos em parte por causa da placa proibido pernoite de trailers. Eles estacionaram e saíram. Pássaros gorgojeavam nas árvores, discutindo a noite que passara e os planos para o dia. Algumas folhas, que naquela parte do mundo estavam começando a mudar de cor, caíam e se espalhavam pelo estacionamento. Curtis foi inspecionar as máquinas, enquanto Morris e Fred caminharam lado a lado até o banheiro masculino. Morris não estava particularmente nervoso. Talvez o que diziam fosse verdade. Depois do primeiro, fica mais fácil. Ele segurou a porta para Fred com uma das mãos e tirou a pistola do bolso da jaqueta com a outra. Fred disse obrigado sem nem olhar. Morris deixou a porta se fechar antes de levantar a arma. Posicionou o cano a menos de 2 centímetros da nuca de Fred Dow e puxou o gatilho. O disparo foi um estrondo alto e seco no aposento azulejado, mas qualquer um que tivesse ouvido ao longe pensaria que era um escapamento de moto na I-90. Sua única preocupação era Curtis. Mas não precisava ter se afligido. Curtis ainda estava perto das máquinas de salgadinho, embaixo de uma calha de madeira e de uma placa rústica que dizia Oásis da Estrada. Segurava um pacote de biscoitos com creme de amendoim. Você ouviu aquilo? Perguntou a Morris. E então, ao ver a arma, parecendo intrigado de verdade, para que isso? Para você, respondeu Morris e atirou no peito dele.
Curtis caiu, mas, e isso foi um choque, não morreu. Não parecia nem perto de morrer. Ele se contorceu no asfalto. Uma folha caída girou na frente do nariz dele. Sangue começou a se acumular em uma poça sob o homem. Ele ainda estava segurando os biscoitos. Olhou para cima, com o cabelo preto oleoso caindo nos olhos. Atrás das árvores, um caminhão passou na Route 92, seguindo para o leste. Morris não queria atirar em Curtis de novo. Ali fora, um disparo não teria aquele som seco de escapamento, e alguém podia chegar a qualquer segundo. Se era para ser feito, seria bom fazermo-lo de pronto, disse ele e se apoiou em um joelho. Você atirou em mim, falou Curtis, parecendo sem fôlego e impressionado. Porra, você atirou em mim, Maury. Pensando no quanto odiava aquele apelido, no quanto odiava a vida toda, e que até os professores, que deviam ser mais cuidadosos, o usavam para falar com ele. Morris virou a arma e começou a bater no crânio de Curtis com a coronha. 3 golpes fortes levaram a muito pouco. Era apenas um 38 afinal. Não era pesado bastante para fazer mais do que alguns poucos danos. Sangue começou a escorrer pelo cabelo de Curtis e pelas bochechas gorduchas. Ele estava gemendo, olhando para Morris com os olhos azuis desesperados. Balançou fracamente uma das mãos. Pare, Maury. Pare, isso dói. Merda, 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 merda. Morris colocou a arma de volta no bolso. A coronha estava agora grudenta com sangue e cabelo. Ele foi até o Biscayne, limpando a mão na jaqueta. Abriu a porta do motorista, viu a ignição vazia e disse porra baixinho, sussurrando como uma oração. Na Route 92, 2 carros passaram, depois um caminhão marrom dos Correios. Ele correu até o banheiro masculino, abriu a porta, se ajoelhou e começou a revirar os bolsos de Fred. Encontrou as chaves do carro no bolso frontal esquerdo. Levantou-se e foi rapidamente para a área de máquinas, com a certeza de que um carro ou um caminhão já teria aparecido, agora que o trânsito estava ficando mais intenso, pois alguém teria que mijar o café matinal, e Morris teria que matar essa pessoa também, e possivelmente a que viesse depois. Uma imagem de bonecos de papel unidos veio à sua mente. Mas ainda não havia ninguém. Ele entrou no Biscayne, comprado legalmente, mas agora com placas roubadas do Maine. Curtis Rogers estava agora se arrastando aos poucos pelo chão de cimento na direção dos banheiros, se locomovendo com as mãos e os pés e deixando uma trilha de sangue atrás de si. Era impossível ter certeza, mas Morris achou que ele talvez estivesse tentando chegar ao telefone público na parede entre o banheiro masculino e o feminino. Não era para ser assim, pensou ele, ligando o carro. Foi burrice impulsiva, e ele provavelmente seria pego. Isso fez pensar no que Rothstein lhe disse. Quantos anos você tem, afinal? 22? 23? O que sabe da vida? O que sabe de literatura? Sei que não sou um vendido. Disso eu sei. Ele engatou a marcha e dirigiu lentamente na direção do homem se arrastando pelo chão de cimento. Queria sair dali. Seu cérebro estava berrando para ele sair dali. Mas isso tinha que ser feito com cuidado e sem mais sujeira do que o absolutamente necessário. Curtis olhou ao redor, os olhos arregalados e horrorizados por trás da floresta de cabelo sujo. Ergueu uma das mãos em um gesto débil de pare. Depois Morris não conseguiu mais vê-lo porque o capô ficou na frente. Ele guiou com cuidado e seguiu em frente. O para-choque dianteiro do carro tocou no meio-fio. O odorizador com formato de pinheiro pendurado no espelho retrovisor balançou e tremeu. Não aconteceu nada, e de repente o carro deu outro solavanco. Houve um pop abafado, o som de uma abóbora pequena explodindo em um forno de micro-ondas. Morris virou o volante para a esquerda e houve um terceiro solavanco quando Biscayne voltou para a área de estacionamento. Ele olhou pelo espelho e viu que a cabeça de Curtis tinha sumido. Bem, não exatamente. Estava ali, mas toda espalhada, esmagada. Não tem talento desperdiçado nessa sujeira, pensou Morris. Ele dirigiu para a saída e, quando teve certeza de que a estrada estava vazia, partiu em disparada. Precisaria parar para examinar o para-choque do carro, principalmente o pneu que esmagara a cabeça de Curtis, mas queria percorrer uns 30 quilômetros de estrada primeiro. 30 no mínimo. Vejo um lava-jato no meu futuro. Ele achou isso engraçado, imoderadamente engraçado,
E ali estava uma palavra que nem Fred nem Curtis teriam entendido, e riu muito e alto. Morris respeitou cuidadosamente o limite de velocidade. Viu o odômetro indicar a passagem dos quilômetros e mesmo a 90 quilômetros por hora parecia avançar muito devagar. Ele tinha certeza de que o pneu havia deixado uma trilha de sangue, mas já teria sumido. Havia muito tempo. Mesmo assim, era hora de voltar a percorrer estradas secundárias, talvez até terciárias. A coisa inteligente a se fazer seria parar e jogar todos os cadernos, além do dinheiro, no bosque. Mas ele não faria isso. Nunca faria isso. As chances são de 50%, ele garantiu a si mesmo. Talvez melhores do que isso. Afinal, ninguém viu o carro, nem em New Hampshire, nem na área de descanso. Ele chegou a um restaurante abandonado, parou em uma vaga afastada e examinou o para-choque frontal e o pneu dianteiro direito do Biscayne. Achou que estava tudo ok, de modo geral, mas havia um pouco de sangue no para-choque. Morris pegou um pouco de grama e limpou. Voltou para o carro e dirigiu para o oeste. Estava preparado para bloqueios das estradas, mas não encontrou nenhum. Na fronteira com a Pensilvânia, em Gowanda, ele encontrou um lava-jato automático. As escovas escovaram, os jatos d'água enxaguaram e o carro saiu brilhando, tanto embaixo quanto em cima. Morris seguiu para o oeste, em direção à cidadezinha imunda que os residentes chamavam de Joia dos Grandes Lagos. Precisava ficar escondido por um tempo e tinha que visitar um velho amigo. Além do mais, lá é o lugar onde as pessoas têm que te receber quando se faz uma visita. O Evangelho segundo Robert Frost. E isso era especialmente verdadeiro quando não havia ninguém para reclamar da volta do filho pródigo, com o querido papai desaparecido havia anos, e a querida mamãe passando o semestre de outono dando aulas sobre os empresários ladrões como palestrante convidada em Princeton. A casa na Scamore Street estava vazia. Não era uma casa digna de uma professora famosa, muito menos de uma escritora indicada ao Pulitzer, mas a culpa disso era do querido papai. Além do mais, Morris nunca se importara de morar lá. Esse ressentimento era da mãe. Morris escutou o noticiário, mas não havia nada sobre o assassinato do escritor que, de acordo com aquela matéria de capa da Time, fora um grito para as crianças dos silenciosos anos 50 acordarem e erguerem suas vozes. Esse silêncio era uma coisa boa, mas não inesperado. De acordo com o informante de Morris no reformatório, a empregada de Rochester só aparecia por lá uma vez por semana. Também havia um faz-tudo, mas o cara só ia quando era chamado. Morris e os falecidos parceiros tinham escolhido o momento correto, o que queria dizer que ele podia ter muitas esperanças de que o corpo só fosse encontrado dali a 6 dias. Naquela tarde, na parte rural de Ohio, ele passou por um celeiro cheio de antiguidades à venda e deu meia volta. Depois de olhar um pouco, comprou um baú usado por $20. Era velho, mas parecia firme. Morris considerou uma pechincha.